Meus queridos irmãos, paz do Senhor para todo mundo que já está ligado aí no podcast Semadec. Estamos aqui, eu e o pastor Carlinho, aqui no lugar do pastor Walter, que hoje se encontra impossibilitado de estar aqui pela sua função na Conadec. E para mim é uma honra enorme estar aqui neste dia especial para conversarmos sobre um assunto muito importante, tá bom? O pastor Carlinho está aqui, meu amigo, tesoureiro da nossa Semadec, pastor em Ibicuitinga. Dá uma dificuldade para a gente pronunciar. Ibicuitinga, recém-empossado, faz pouquinho que o Carlinho está lá, esse novo campo dele. Ainda não fui lá, mas devo ir março, né, Carlinho? Fevereiro, nós estamos comemorando mais um ano de vida. É o ano que você está lá. E aqui está o pastor Carlinho, ele vai saudar os irmãos, companheirão hoje no podcast. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e irmãs, você promotor de missão, você pastor, a você que é contribuinte, que mantém essa obra santa. É uma alegria muito grande estar falando sobre missão e também, especialmente nesta tarde, falando sobre a igreja perseguida. A igreja que realmente tem passado por momentos difíceis, mas o Senhor tem dado o devido crescimento. Então, a alegria estar aqui do lado do pastor De Paulo, ali da primeira igreja Assembleia de Deus em Maranguape. E como a gente pode dizer assim, no bom sentido, sou fãzão da vida dele na questão de missão, numa vida como todo, como homem, como pastor e como missionário, principalmente. Para nós é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com você, meu pastor. Amém, Carlinhos. Obrigado, a recíproca é verdadeira, nós somos amigos há muitos anos, e é uma amizade que perdura e deve perdurar até que Jesus leve a gente, né? É isso aí. Então, queridos, é um prazer enorme estar aqui, né? O podcast de hoje é sobre a igreja perseguida. E hoje a gente estava falando que a igreja perseguida, ela deveria ser mais conhecida no nosso meio, mas ela não é, porque nem todas as igrejas é parceira de Portas Abertas. A Portas Abertas é uma instituição fundada pelo pastor irmão André, na verdade, irmão André, é um holandês, né, que Deus o chamou ele ainda com 21 anos, para trabalhar dentro desse mundo, onde não se pode ir. O pastor André partiu para estar com o Senhor no ano passado, recentemente praticamente, mas ele deixou, além do legado que ele deixou, um homem mundialmente conhecido pelo trabalho que Deus colocou na mão dele, uma chamada específica, um verdadeiro apóstolo, e deixou essa instituição tremenda que trabalha especificamente com a igreja perseguida. Para que os irmãos tenham uma ideia, cada ano morre entre 120 mil cristãos, igual eu e você, no mundo, que vivem em países fechados para o Evangelho. Não tem essa bênção que nós temos aqui no Brasil, de ter cultos quase todos os dias, pregar o Evangelho onde a gente quiser, com liberdade, né? São países fechados, totalmente fechados. Como nós, por muito tempo, nós escutamos no nosso café, missionários, cafés amanhã, missionários, a gente sempre estava reunido, me lembro aqui do pastor José Alberto Paiva, né? Nosso companheiro, um dos grandes incentivadores da obra de missão, que realmente era transpiração e emoção, né? Deus o tirou da frente ali da congregação de Demócrito Rocha e passou para a gente essa paixão, esse amor. E lembro daquele jargão, daquela frase, né, que missão está no coração de Deus. E por incrível que pareça, mesmo com o passar do tempo, a perseguição na janela 1040 tem aumentado, em vez de ter diminuído. E a gente vê, meu pastor, que às vezes também a igreja tem deixado isso um pouco a segundo plano no que diz a questão de missão. Logicamente, a gente está falando de igreja perseguida, a gente pode voltar um pouquinho e ver a missão geral da igreja. E como o pastor Carlinhos estava dizendo, dentro da missão geral da igreja, não sei se eu digo, a maioria das igrejas não se envolve com obra missionária. O estado do Ceará é um estado com um privilégio fascinante, porque hoje, em cada rincão do nosso estado, nós temos uma representação da nossa Semadec lá
um trabalho que começou praticamente há 40 anos atrás, um pouquinho mais, né? E praticamente com o pastor Emiliano na década de 70, e depois na década de 80 estava vacante, né? A gente sabe, foi quando Deus me usou para a gente estabelecer a Secretaria de Missões, né? No estado do Ceará. Então foi o meu primeiro... eu vim, eu estava aqui com o pastor Francisco Bezerra, a gente fez um trabalho assim simples de reconhecimento, mas depois de 4 anos que eu estava na missão, foi que Deus me usou, me trouxe a Fortaleza para nós incentivar e realmente estabelecer a Secretaria de Missões, que naquele tempo tinha outro nome, era só a Secretaria Estadual de Missões, tinha outro símbolo também. E pronto, e a gente começou ali, né? E o Evangelho foi que não é fácil também você pegar uma igreja virgem, por exemplo, missões, como a nossa era, e você ir introduzindo o trabalho de missões. A gente precisou da ajuda, né, da grande visão do pastor Emiliano, depois da ajuda do pastor Bastos, e depois dos outros pastores, e se chegou até aqui. Mas olhando para a igreja perseguida, é outra dimensão, porque para se preocupar com a igreja perseguida, Portas Abertas diz que há 360 milhões de crentes perseguidos. É muita coisa, né? É muita coisa, é considerável, uma coisa realmente que não pode ser esquecida por nós. Na verdade, mas de forma nenhuma. Então eu acho que as igrejas poderiam se envolver. É só você entrar em contato com Portas Abertas, entra lá no Google, Portas Abertas, e você vai conhecer um pouco o ministério, e você vai também poder se inscrever em Portas Abertas, ter a revista Portas Abertas para você receber mensalmente, bem baratinha a anuidade, para você conhecer mais sobre esse ministério, porque todos os anos tem o DIP. O DIP que quer dizer Dia da Igreja Perseguida. DIP, D de dia, né, I de igreja e P de perseguida. Todos os anos, esse ano vai ser em maio, o dia da igreja perseguida. E a gente sempre faz um culto naquele dia. Faz reunião de manhã e reunião de tarde, também com um grande culto à noite. Para você ter uma ideia como é a quantidade de irmãos nossos de outras nações do mundo que sofrem perseguição. A gente está num país que a gente não tem dificuldade de dizer que é um país cristão, né? E muitos dos nossos irmãos, eles demoram bastante, eles têm uma dificuldade muito grande de assimilar que enquanto que nós temos plena liberdade e se for incomodado, inquietado no exercício dessa nossa liberdade, podemos até acionar os poderes públicos para nos garantir esse direito constitucional, essa condição do nosso Estado ser um Estado laico. Então isso nos dá uma liberdade muito grande, e tem gente que tem dificuldade de assimilar. Meu pastor ainda, que em algum lugar do mundo tem alguém passando perseguição, em algum lugar do mundo tem alguém que esteja morrendo por causa do amor ao Evangelho. Carlinho, em Hebreus capítulo 13, a gente lê muito pouco esse texto. Hebreus capítulo 13, começando pelo verso 1, diz assim: seja constante o amor fraternal. Seja constante, não pare nunca, né? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Que não foi só Abraão que sem saber acolheu anjos, Ló também. Aí veja o verso 3: lembrai-vos dos encarcerados. Veja bem como é que diz o texto: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com ele. Olha bem que coisa. Dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Olha, quando eu preguei isso aqui, rapaz, a primeira vez que eu me encarnei, sabe, cara? E disse: irmãos, veja o que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós temos que lembrar dos encarcerados, dos presos, como se nós estivéssemos com ele. Veja bem, cara. Ou seja, eu tenho que ter a mesma emoção de um preso. Eu perguntei assim para a igreja: como é que eu vou ter a mesma emoção de um preso sem estar preso? Mas é o que o Senhor pede para nós. Tenha a mesma emoção
que um preso tem, por amor de mim, você tem que ter. Eu entendo, é por isso que a gente não tem possibilidades e é impedido de ajudar os nossos irmãos perseguidos, porque a gente não faz isso que Deus manda a gente fazer, cara. É uma coisa, é muito mais fácil a gente estar alegrando-se com aqueles que são felizes, né, com a prosperidade de nossas igrejas, graças a Deus. Na maioria das nossas igrejas, Deus tem dado um crescimento, apesar de eu achar que percentualmente a gente vê assim em números brutos, a igreja realmente está crescendo mais. Esse ano foram acrescidas a nossa igreja 200 pessoas. Antes era um número mais modesto, eram 30. Mas esses 30 às vezes era 50% da igreja. Às vezes era mais de 50% da igreja. Hoje talvez esse 300 não represente, para muitas igrejas, 0,5%, 1% do total da sua membresia. E a gente às vezes fica deslumbrado e esquece que realmente, em termos de percentual, nossa igreja realmente tem diminuído muito nessa questão de levar a mensagem. E o que se diz então do mundo, né? Do mundo aí que está sendo cada vez mais envolvido, né? Por essa doutrinação desse comunismo, desse socialismo, que só existe realmente na questão de utopia, né? Só fantasia, que na verdade a gente tem hoje, nos dias que vivemos, um grande país comunista, mas uma grande ditadura econômica, né, para os seus patrícios, seus compatriotas e para o mundo de um modo geral, né? Está comprando quase o mundo todo, né? É só um socialismo ilusório, um comunismo só faz de conta. Eu nunca entendia, Carlinhos, eu seguisse assim, a criação do capitalismo, né? A gente estuda muito o capitalismo. Aí você vê uma China que antigamente era um país totalmente comunista, mas era um país pobre, miserável, né? Eu creio que não deixou de ser, porque hoje a China tem praticamente 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, e nós sabemos que o povo que enriqueceu a China é uns 300 milhões, né? E esse resto de 1 bilhão são tudo miséria mesmo, né? Que vive abaixo da linha da pobreza, como diz a ONU. Mas uma coisa, Mao Tse-tung, a ideia de Mao Tse-tung era comunista total, socialista total. Mas um grande amigo de Mao Tse-tung, eu não me lembro se era Xu Enlai, que era o que ocupou o lugar dele quando ele morreu, e eles tiveram uma divergência, porque Mao Tse-tung, totalmente comunista, socialista, não queria nada de capitalismo. Já o companheiro dele via que só através do capitalismo que a China poderia enriquecer. E assim foi feito, né? Pronto, então ele disse assim, enriquecer, essa frase dele, enriquecer é possível. Aí o que foi que ele fez? Aí, por essa razão, o Mao Tse-tung mandou prendê-lo. E mandou derrubar o filho dele, rapaz, de um 4º andar, não morreu, mas ficou paralítico, né? Tetraplégico, paralítico. Ele ficou preso. Quando Mao Tse-tung faleceu, quem que foi tirado da prisão para ocupar o lugar dele? Pronto. Justamente aquele que ele mandou prender. Justamente aquele. É o que trouxe a riqueza para a China. Por quê? Aí depois eu descobri que o capitalismo é o primeiro passo do socialismo. Ele começa primeiro com o capitalismo. Depois ele segue o socialismo. Aí depois a bagaceira. Comunismo, etc, tal. Mas sabe, Carlinhos, eu visitei a China. Eu visitei a igreja perseguida. Eu tinha assim um sonho de visitar. Quando eu voltei ao Brasil, eu tinha vergonha de ser crente brasileiro, sabe por quê? Eu participei de cultos. Eu passei de cultos que levaram 7, 8 horas, um culto. E o nosso culto, às vezes, não chega nem 2 horas e o pessoal já quer ir embora, né? Eu disse, poxa vida, e vi igrejas que ninguém sabe que ali teria uma igreja, plantação, um pôr de pera, de repente tem uma igreja lá dentro do mato, entendeu? De repente na cidade, mas você entrava dentro de um lugar, você jamais podia saber que ali tinha uma igreja reunida, e até o tampo de gente, né, esperando a gente, que eles sabiam que era
3 brasileiros, né? Eu, o pastor Paulo Rubio e o Marcos, que fomos pregar naquela igreja. Assim, eu fiquei maravilhado e conversei com pastores que foram presos algumas vezes, e falar de prisão para eles é a coisa mais comum do mundo. Falar que um irmão morreu na prisão é a coisa mais comum do mundo. Quando a gente ainda, né, o lado ocidental nosso, a gente espanta. O cara está preso, mas não deve ser por boa coisa, né, que ele está preso. Ele morreu na prisão, mas essa visão a igreja perseguida não tem. Então, para mim, foi um dos momentos mais impressionantes, sabe, Carlinhos, que eu passei, foi visitar algumas igrejas perseguidas na China. Por isso que eu entendo um pouquinho, né? Eu não entendo muito não, entendo um pouquinho. Você sabe que Portas Abertas trabalhou muito para saber assim o nivelamento de igrejas perseguidas no mundo, né? Então eles começaram a trabalhar e fizeram uma lista de 50 igrejas, 50 países mais perseguidos no mundo. Mais fechado. Mais fechado. Isso. Todos os anos eles renovam a lista, né? Todos os anos, olha, por exemplo, a Coreia do Norte ocupou a lista faz alguns anos e não saiu ainda. É a igreja mais perseguida. É o país que mais persegue a igreja no mundo. É a Coreia do Norte. Olha, rapaz, olha, isso que eu conheço por gente, é a Coreia do Norte que está ali no topo. Eu colaborar com vocês, também aqui. A Coreia do Norte, ela só saiu no ano passado por conta com a ascensão dele no totalitário. Porque até então a Afeganistão ainda estava entre os 10 mais perseguidores. Mas e ainda estão, né? Segundo é Somália. Terceiro é Iêmen. Quarto é Eritreia. Muita gente não vai encontrar Eritreia no mapa, monte. Eritreia está ali, é um país na África, mas pro lado do chifre, ali no sul e ali a África, no estreito, da África, ali né? no estreito, é um país bem pequenininho, que é um país que foi colônia italiana, fala italiano lá, eles, entendeu? Mas é um país totalmente islamizado, é o quarto. Depois vem a Líbia. O sexto é a Nigéria, o sétimo é o Paquistão, o oitavo é o Irã, o nono é o Afeganistão. O Afeganistão cai de primeiro ano passado para o nono esse ano. Depois vem o Sudão, é o 10º, Índia, o 11, a Índia, veja aí, Síria, 12, Arábia Saudita, 13, Mianmar, a antiga Birmânia, 14, Maldivas, 15, que é ilhotas, né? Mas muitos pequeno arquipélago, né? É um país muito bonito. Maldivas também, um país muito exótico. China é o 16º, você vê. Aí vem mais outros, só para que você tenha uma ideia, são países fechadíssimos. Só mais um ponto, pastor. É país islamizado, país muçulmano. Predominantemente, tem a questão do animismo, mas tem a questão predominante do Islã. Do Islã, total. Não, era só para acrescentar, que o 50º país na posição 50 é o nosso vizinho, a Nicarágua, que ainda não havia pontuado, mas agora o central de uma maneira fora de série, é uma perseguição velada realmente ali na Nicarágua. Já ela vai ser graduada, vai chegar mais aí perto da cabeça, infelizmente, onde pastores, padres, qualquer liderança religiosa, mas principalmente pastores e padres têm sido ali perseguidos de uma maneira tremenda, né? Irmãos, e você entrando em Portas Abertas, vai ser bom porque você vai ter esses países sempre localizados em um mapa que eles mandam. Então você vai saber onde está esses 50 países em relação ao mundo. É muito
É interessante. Parece que a assinatura estava com R$ 40, não sei se ainda está. Quer dizer, você recebe 12 revistas anual, mensal, e você pode fazer um trabalho com essas revistas no culto missionário. Você vai ter muitas informações ali. Essas revistas têm me auxiliado muito, 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 muito sobre o assunto missionário, né, no mundo perseguido. É isso aí, pastor De Paulo, mas eu tenho uma esperança viva que realmente essa pequena, vamos assim usar um termo bem cearense, né? Essa pequena dormência da nossa igreja cearense, na nossa igreja brasileira, Deus vai mover, vai se utilizar de meios para que a gente espere. Nós já tivemos bem mais envolvidos, bem mais, vamos dizer assim, apaixonados, né? Parece que a gente andou desviando a questão da segurança, pondo em outra coisa, outras pessoas, a prosperidade da igreja. E parece que Deus consentiu que a gente sentisse um baque agora, para a gente abrir os olhos e realmente dizer ou sentir de coração que a nossa dependência é de Deus, só Ele. A gente não deslumbra muita coisa aqui também no Brasil, dentro da pequena perseguição que a gente vive, é leve e momentânea, como diz o apóstolo. Não dá para se comparar com o peso de glória que Deus tem reservado para nós, mas alguns estão muito receosos. Agora há pouco estamos ali no almoço com os pastores, algum pastor me perguntou: Carlinhos, pastor Carlinhos, daqui para 2024, você acha que qual o percentual da igreja que vai fechar? Não vai fechar nenhuma, porque em cada uma denominação dessa nós temos a igreja verdadeira, os que amam, e não adianta perseguir o povo de Deus. Quanto mais arroz, mais escolhe para os pés do Senhor Jesus. Se o diabo soubesse muito bem da história, ele não perseguia a igreja, daria fartura para a igreja, que leva as pessoas a baixar o nível, né, e relaxar. Sabe, ali, nós também temos que entender que a igreja, ela foi criada na perseguição. No fogo da perseguição, né? Então a igreja não foi criada em outro ambiente, ela foi criada na perseguição. E se a gente estudar um pouquinho só, irmão, como a igreja foi fundada, quem imperava? O Império Romano, e era um império opressor. Os nossos irmãos, muitos deles foram tragados por bichos, né? Leões, etc., tigres. Então foram mortos, queimados, cerrados no meio, queimados. Então a igreja foi criada dentro da perseguição. O próprio Jesus, veja a perseguição que ele sofreu. E muitas vezes ele sofreu dentro da própria casa dele. Não é verdade, Carlinhos? Como hoje ainda é em parte do país muçulmano. Você é crente, você não pode dizer para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, porque qual o risco ele lhe entregar para o Estado? Eu acho o seguinte, eu acho que a igreja não precisava se preocupar nisso, Carlinhos. Será que um dia vamos ser perseguidos? Se você fala com um chinês ou qualquer igreja perseguida, nós vamos orar para que a perseguição acabe no seu país. Você vai receber uma represália dele. E muito grande. Ele vai dizer: não faça isso. Não faça isso. Porque a gente pensa, Carlinhos, que a verdadeira liberdade é essa, ter liberdade de culto. Não, a verdadeira liberdade, Carlinhos, é nós sermos livres espiritualmente. Vê, Paulo foi um prisioneiro, quer dizer, por assim, o sucessor de Cristo, na verdade, o homem que criou as maiores igrejas do Novo Testamento, escreveu quase a metade do Novo Testamento, né? Mas Paulo foi um cara que ficou preso muito tempo, e ele sempre dizia assim: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então, o que quer dizer isso? Jesus precisou do apóstolo Paulo na prisão. Então, e ele diz também, não sei se foi para Tito, Carlinhos, que ele diz assim: aqueles que querem viver piedosamente o Evangelho padecerão perseguição. Eu pergunto assim: por que a igreja brasileira não é perseguida? No meu entender, é porque não vive piedosamente o Evangelho. A gente dá até para desconfiar. Quando a gente vê a moleza, né? Pronto. Esse descanso todo, a gente já fica de olhos bem abertos. E nós somos pastores, Carlinhos, convida a igreja para orar, se vem todo mundo. Vem não. Antigamente, Carlinhos, quando tinha curso de oração, eu me lembro muito bem, se eu não chegasse cedo na igreja, eu ia a orar de frente para a parede. E o culto matutino lá com o pastor Luiz Alves Moreira, ali no Amadeu Furtado, 4 horas da manhã estava lá e a gente estava lá. As vigílias que faziam, eu disse: Jesus, cadê esse tempo? Foi um tempo áureo na nossa vida. Eu disse que foi
A igreja, eu digo assim, a igreja cresceu mais na década de 70, 80. A igreja, há poucos dias estava falando disso lá na igreja em um culto de missão. Você entende? Então nós precisamos, Carlinhos, os nossos pastores que estão nos ouvindo, meu querido companheiro, você se envolver com missão. Eu posso perguntar assim a você, que vai uma palavra só para os pastores. Você foi chamado pelo Espírito Santo? Se você disser que foi chamado pelo Espírito Santo, então você foi chamado pela natureza de Deus. Então, se você foi chamado pela natureza de Deus, quem é o agente de missões? Não é o Espírito Santo? Então, se você não fala de missão na sua igreja, você prova para mim e para qualquer pessoa que não foi o Espírito Santo que escolheu você, não. A gente vê isso bem claramente ali em Atos, né? É a descida do Espírito Santo que marcou o divisor de águas na questão da evangelização da igreja. Atos 13, se separarem para mim. Né? É desse jeito. Meu Deus do céu, eu digo, se são chamados pelo Espírito Santo e não tem interesse pela obra do Espírito Santo... Será que foram chamados? Pronto, é isso, me desculpe se você que está me ouvindo, mas eu questiono, Por que eu tenho essa chama de missões? O Carlinho tem, o pastor Walter tem, tantos outros pastores têm, mas muitos não têm. Por que razão? Será que nós somos chamados pelo mesmo Espírito? Ou alguém foi chamado pelo homem? Aí é o drama. Se você for chamado pelo homem, você está cometendo 2 pecados. Porque você está se recusando a fazer a obra do Espírito Santo. E pelo menos você reconhece que o Espírito Santo é o Senhor da sua vida e você vem para o lado dele, para você adquirir a natureza dele. Não é verdade, Carlinhos? Desse jeito. A gente deve ter uma coisa em mente. Não é a ausência, voltando àquela questão da perseguição, já que o nosso foco aqui é a igreja perseguida, a nossa alegria não deve estar, como crente, relacionada com a ausência de perseguição, a ausência de dificuldade em momentos difíceis. Mas eu creio, e assim a história tem dito, que a nossa alegria está na maneira como nós enfrentamos e nós nos utilizamos dessas situações para sermos felizes e enfrentar as vicissitudes, os momentos difíceis, as provações, que não são poucos, que diz lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições. Ele alertava para que a gente pudesse, mesmo no meio dessa turbulência, a gente pudesse ter paz. Mas já ficaria isso bem claro, bem notório, que a gente ia passar perseguição, né? Carlinhos, eu vou dar aqui para a gente finalizar, daqui a uns 3, 4 minutos. Seguinte, daqui a uma lista, segundo Portas Abertas, dos cristãos mortos por questão de relacionadas à fé. De outubro de 2019 a setembro de 2020, foram mortos 4.761 cristãos, certo? Entre outubro de 2020 a setembro de 2021, foram mortos 5.898. De outubro de 2021 a setembro de 2022, do ano passado, foram mortos 5.621 cristãos. Presos, condenados ou detidos sem julgamento. Em outubro de 2019 a setembro de 2020 foram presos 4.277. Em outubro de 2020 a setembro de 2021 foi preso 6.175 cristãos. Em outubro de 2021 a setembro de 2022, 4.542. Veja bem o número. Igrejas e outras propriedades públicas cristãs atacadas. Em outubro de 2019 a setembro de 2020, 4.488. Em outubro de 2020 a setembro de 2021, 5.110 igrejas ou propriedades. E entre outubro de 2021 a setembro de 2022, 2.110, né? E terminando aqui, cristãos sequestrados, veja bem aqui, ou desaparecidos. De outubro de 2019 a setembro de 2020, 1.710. De outubro de 2020 a setembro de 2021, 3.829. E outubro de 2021 a setembro de 2022, 5.259 cristãos.
Veja, essa é a condição dos nossos irmãos que sofrem, não é, no mundo. E a gente sofre o quê, Carlinhos? A gente pode ver que está na casa dos 2 dígitos, de 30% a 40%, tem aumentado como eu pude perceber aqui de maneira muito superficial, mas de 30% a 40% tem aumentado realmente, né, essa questão da perseguição nesses países fechados, né? Então realmente é uma coisa a ser considerada. E a gente use essa ferramenta poderosa. Deus não fez proliferar, aumentar a igreja brasileira à toa. Não foi para a gente viver eternamente, como os mais antigos falavam, como esquenta banco de igreja, ou eternamente com chapéu de pedinte, né, diante de Deus, pedindo esmolas a Deus. Quando é que nós vamos despertar para que Deus realmente nos use com esse poder todo que Deus botou na mão? Já pensou, pastor De Paulo, a eleição que passou, se a igreja tivesse se mobilizado, nada contra, que eu também me mobilizei, né? Mas se a igreja se mobilizasse como mobilizou-se há pouco tempo atrás, na questão da evangelização, o que é que a gente ia fazer? É impressionante. Eu quero mostrar aqui para os irmãos o fundador da Portas Abertas, esse homem aqui, né, o contrabandista de Deus, que foi essa era a visão dele, de Deus chamou. Viu? E por que esse fusquinha aqui? Porque ele começou com fusquinha. Levando e tem uma experiência fascinante quando ele levava Bíblia para os países comunistas. Ele encheu o fusquinha, né, de Bíblia, e foi levando. Na primeira porteira que ele tinha que se apresentar, ele não sabia o que dizer. Então o Espírito Santo disse assim a ele: pede para o guarda olhar para a sua cara. E quando ele chegou, disse: o que é que o senhor leva aí? Olha para minha cara, hein? Aí ele disse assim para o policial: olha para minha cara. A polícia olhou para a cara dele assim um tempinho e disse: pode passar. Esse homem aqui, ó, irmão André, muito conhecido, viu? E hoje nós estamos falando sobre Portas Abertas, né? E homenagear esse grande missionário, que um dia lá no céu a gente vai conversar com ele muito. Zé, meu pastor, aqui está. Pastor Walter, vem aqui, ocupa aqui o seu lugar e termina o podcast. Glória a Deus. Meus amigos, pastor de Paulo, pastor Carlinhos, realmente esse é um tema que mexe com a gente. Eu na juventude tive a oportunidade de ler o livro do irmão André. Isso. E esse livro, ele foi muito conscientizador para mim, porque a gente tinha ali alguns livros sobre sofrimento dentro ali dos países da cortina de ferro, mas na verdade é o irmão André que revela para o mundo o que de fato estava acontecendo. Com certeza. Né? E Deus o usou porque ele conseguiu atingir a igreja. A igreja do mundo respondeu positivamente aquilo que o irmão André apresentava. Com certeza, Walter, com certeza. Então eu acredito assim, pastor Paulo, para algumas coisas Deus levanta pessoas específicas. Concordo. E nesses últimos anos que nós vivemos, o irmão André assumiu um papel que ninguém vai substituir. Ninguém. Ele é único. Ele é o ícone. É aquela pessoa, como você falou. Por exemplo, que vai substituir Billy Graham, né, no evangelismo mundial? Ninguém. Quem vai substituir o irmão André, que é esse nome que ele tinha para o Ocidente? Ninguém. A associação dele segue, sofreu nada, porque quando ele entregou a associação para um outro presidente, e já era um senhor de 80 anos, ele foi trabalhar no mundo muçulmano. Olha bem que coisa. Ele deixa a associação, troca o símbolo, né? Em vez do fusquinha, tem alguma coisa com os alemães e tal, ele colocou o peixinho, né, numa pedra. Pronto, aí ele volta para trabalhar com o mundo muçulmano e parte para o Senhor trabalhando com o mundo muçulmano. Agora uma coisa que fica evidente, né? Existe a igreja que é perseguida, existe a igreja que sofre restrições. Nós aqui já tivemos o privilégio de ter missionário trabalhando tanto em países como a Mauritânia, o Marrocos, onde de fato a igreja é perseguida, mas esses países não estão lá no topo, né? Isso. E nós temos missionários também, mais recentemente, o Jean, que trabalhou na Colômbia,
E hoje a Colômbia está no topo aí da perseguição. Se bem que é outro tipo de perseguição, É outro né? tipo, é. Não é a perseguição vinda por questão religiosa, me parece que mais por questão do narcotráfico. O que mata, que prende, né? Que... Por questão do narcotráfico. Mas o fato é que o diabo ele levanta inimigos à igreja. Com certeza. Mas o que nos alegra é que a igreja não para por conta disso, né? Até alguém preocupado com esse momento do Brasil, mas quando um país sofre algum tipo de perseguição, a igreja de restrição, Deus também prepara aquela igreja. Com certeza. Se a igreja do Brasil vai sofrer alguma coisa, o Brasil vai preparar a igreja, e a igreja vai estar pronta para isso. Pronto. Porque nenhuma igreja por si só está pronta. É porque, na verdade, olha, a gente olhando para o que está acontecendo no Brasil, coisa que a gente nunca passou na vida, porque é o sistema. Então o sistema, quando eu penso em sistema, ele é diabólico. Então ele é contra Deus. Então dentro de um sistema não vai ter ninguém ali a favor de Deus. Isso, por que a luta veio contra o Bolsonaro, né? A gente aprendeu a ser direita, ou seja, descobrimos que somos direita, né? Porque é um homem que não faz parte do sistema. Então o sistema, quando viu um cara que não faz o sistema, não, vamos acabar com ele. Que conversa é essa, rapaz? Vamos acabar com ele. Então a nossa luta é contra um sistema diabólico. Porque o que é comum a esses países todos é restrição de liberdade. Isso. O que é comum a esses países todos é, de certo modo, contaminar a juventude. Os direitos individuais são esquecidos. Isso. Além de contaminar a juventude, eles também trabalham para erotizar as crianças. Exatamente. Então, muda-se o país, mas a gente encontra a mesma característica. É um povo que são inimigo de Deus. Pronto. É inimigo de Deus. E a igreja representa É inimigo de Deus. E por isso que para atacar a igreja, eles são cautelosos. Jamais uma igreja forte como a igreja brasileira. Antigamente nós só tínhamos pobre com a gente, né? Era uma igreja muito rica em oração. Hoje nós temos classe top, que são evangélicos convertidos de verdade e lutam pela igreja. Então muda o cenário. Então, quando eles olham para a igreja, eu me lembro uma conversa dos líderes do governo atual, eles dizem, não, agora só que nós temos que ter cautela. Ele pensava que não ia para o ar, né? Nós temos que ter cautela pelo poderio que a igreja tem hoje no Brasil. E na verdade o poder que eles conhecem da igreja é o poder social, político, mas esse não é o verdadeiro poder da igreja. Exato. Oh, glória a Deus. O poder da igreja ele não conhece. O poder. Porque a igreja tem o maior poder do mundo. Né? Não tem ninguém que tem o poder que a igreja tem. Falando, pastor de Paulo, agora no Salitre e História de Missões, eu falei isso para os jovens. Se você pegar a igreja primitiva, tudo que ela teve que enfrentar, aí você, depois do Nero, você pega um Vespasiano, que fez uma festa de 100 dias, e nessa festa de 100 dias ele matou 100 mil cristãos, aliás 10 mil cristãos nas arenas. E aí quando você chega no 4º século, no início, os historiadores dizem que a igreja está ali entre 10% a 50% de cristãos dentro do império. E como é que uma igreja tão perseguida, né, como é que uma igreja que tanto sofreu, conseguiu essa façanha? É esse poder da igreja que eles não conhecem. É a obra do Espírito Santo, é a obra de Deus. Com certeza. Então eu nem, de certo modo, pastor, nesse sentido eu não fico nem apreensivo, nem me preocupo, porque assim, os inimigos da igreja é que vão cair. Concordo. Se não cai hoje, cai amanhã. Concordo. Mas nós aprendemos que nós, a igreja, somos mais que vencedores. Concordo. E o que o irmão André, de certo modo, mostrou para o mundo, né, e trouxe principalmente para nós, o mundo inteiro pôde ver, que apesar de todas as restrições sofridas, né, apesar das histórias quase heróicas, porque quando você pegar a história de Perpétua, por exemplo, que era uma pessoa da corte, né, e uma pessoa nobre, da nobreza, e naquele tempo da perseguição, no Império Romano, se diz que Perpétua tinha 7 filhos, e eles mataram os 7 filhos dela, na frente dela, para poder ela negar a fé, né? E à medida que eles matavam os filhos, ela cada vez mais se fortalecia e encorajava os filhos a morrerem pela fé. Então isso não se explica de maneira natural. Isso não se explica olhando para as coisas daqui. Então esse povo não sabe nem o que é a igreja. Na verdade, esse pessoal precisa da misericórdia da igreja. Quando eu olho para a noite de São Bartolomeu, em que a ideia francesa era exterminar, queimar a Bíblia todas e acabou-se. Então, ponto final a esse assunto.
Mataram 70 mil crentes. E quando eles viram, vamos por assim, dali a 5 anos, tinha o maior número de cristãos e todos com Bíblia na mão. Eles não sabem como que é que isso acontece. Quer dizer, né? Quer dizer, incompreensível. É incompreensível. São coisas assim de fascinar o poder de Deus, né? Por isso que Paulo disse, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, né? Porque o poder emana dele. Ele disse: eu tenho todo o poder. Por isso que eles vão, ide, né? Porque todo o poder me foi dado. É isso aí mesmo. Nós temos todo o poder que o mundo precisa para que haja transformação nas vidas. Nós temos. Pronto. Eu acho que todos nós estamos habituados já com essas questões. A gente tem visto que a igreja, na verdade, a igreja nunca teve aliança com o mundo, né? Nunca. O Carlinhos ficou 17 anos aqui em Fortaleza dirigindo igreja, né? Eu dirigi igreja em Fortaleza bem menos tempo que o Carlinhos. Mas mesmo numa metrópole como Fortaleza, uma cidade dessa enorme, em diversas vezes, com a quantidade de crentes que tinha, nós vimos o poder público tentar restringir a igreja. Eu me lembro que no governo da Luziane colocaram aí um secretário dessa área de meio ambiente, ele veio até aqui na igreja, e eu bati de frente com ele, porque eu disse que o objetivo deles era a igreja. Um objetivo que estava escondido, né? Que de certo modo você olhava assim e não via, mas o objetivo era a igreja, é tentar parar, calar. O próprio plano diretor, né? Das cidades, Fortaleza é um exemplo disso, a visão era essa. Mas não adianta, olha, você vê em qualquer país do mundo. Vamos pegar aqui o que eu já falei sobre a China. Como é que o governo não reprime a igreja chinesa? Não consegue. Quanto mais ele reprime, mais ela cresce, né? É como bambu no inverno. Quanto mais corta, mais brota. Cresce. Entendeu? Então não Eu quero adianta. dar com Jesus na beira de estrada, né? Não É pra um chuva, poder, né? E quem foi que disse, né? Que era foi um desses grandes homens, que o sangue é a semente do Evangelho, né? Tertuliano. Tertuliano, é. Ele que disse que o sangue dos cristãos é a semente do Evangelho. Teólogo do segundo século. Né? Isso. Quanto mais derrama, mais cresce. Mais, né? Então é isso aí. A igreja tem esse poder. E nós cristãos, os irmãos, né, que a gente pastoreia, tem que terem essa paciência, essa consciência, o poder que eles têm em Deus. Agora, uma coisa que eu entendo é que nós, a igreja no Ceará, nós precisamos ter mais consciência do nosso papel, nós precisamos ser mais ativos nessa questão da igreja. Todo crente tem que escolher um missionário para você estar orando por ele, um país para você estar orando por ele. Não é possível que você seja um crente que está ali no corpo, né, a presença do Espírito Santo, e não veja o que Deus está fazendo no mundo. Você não pode pensar só na sua igreja local, você tem que pensar no reino de Deus. E o reino de Deus, você pensa, você vai ver que existem os países onde a gente precisa orar, onde o evangelho é perseguido, sofre restrição, os missionários precisam da oração, e obviamente quando a gente ora, o restante também vem. Então eu acho que, sobretudo, muita gente pergunta assim: e o que é que eu posso fazer, né, nesse contexto de igreja perseguida? Eu me lembro que há pouco tempo atrás, aí, questão de um ano, o mundo cristão inteiro começou a pensar como que nós vamos receber cristão afegão, como que nós vamos fazer, né? Até aqui no Nordeste teve um plano, nós tentamos até participar. Por quê? Porque a gente viu que os cristãos afegãos estavam sendo perseguidos, mortos, não tinham para onde ir. Então o mundo naquele momento pensa. Mas aí depois aquela onda passa, né? E as pessoas não se apercebem que essa é uma constância. Morreu mais cristão no século XX do que em todos os outros anos da história junto. Né? Então o que nós precisamos é entender que essa é uma realidade da igreja de Jesus no mundo, a perseguição, e que Deus levantou ministérios, e que você pode, às vezes, com uma pequena contribuição, estar junto. Tem a missão Portas Abertas, tem a revista da missão, que é muito informativa, e outros que trabalham com a igreja perseguida. Então o que a gente deseja é que cada crente entenda essa realidade, que você seja um intercessor, esteja junto com essa igreja, a igreja perseguida, a igreja entre os refugiados, porque a igreja, com certeza, é a resposta de Deus. Amém. Glória a Deus. Esse foi o nosso podcast, Semadec, nossa conversa semanal de missões. Hoje, pastor de Paulo, pastor Carlinhos, estamos aqui conversando sobre a igreja perseguida. Ore por nós, esteja junto com a Semadec, vá às nossas redes sociais. Se quiser mais informação de qualquer tema desse, você pode ir lá na nossa rede social e falar com os nossos missionários do escritório. Estamos ao seu inteiro dispor
O Senhor abençoe e até a próxima semana.